Então vamos lá, Camila, se apresenta aqui, por favor, para toda essa galera que está junto com a gente. Quem é você aqui a bordo Olá, do Projeto Amigo Paterno? eu sou Camila Ramos, psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental. Fiz a minha formação com o Tiago em psicologia do Puerpério e venho aí, né, também fazendo a minha pós em parentalidade. Bem, eu estou assim mergulhada nesse mundo desde que eu fiquei grávida da minha filha Tereza, que hoje tem 5 anos e meio já. Desde então, eu me encantei, né, pela psicologia materna, algo que eu já estudava, né, de alguma forma, mas eu ainda não tinha vivido isso. Viver a maternidade foi quase que um chamado para eu olhar para esse tema, para eu mergulhar nesse campo, né, e me encantou, primeiramente, esse primeiro mergulho aí, que é o puerpério, né, esses primeiros anos no qual a gente vai construindo a nossa maternidade, né, e aí, juntamente, né, ao lado desse tema, assim, eu venho vendo, né, eu venho de alguma forma confirmando a necessidade da gente desconstruir essa maternidade mais institucionalizada, né, a grande maternidade, né, essa caixa que nos convoca, essa ideia fechada que nos atravessa, porque eu entendo que essa é uma das raízes de muito sofrimento materno. E hoje eu vejo, né, acompanhando também as mulheres e os seus parceiros, né, de muito sofrimento paterno também, né, porque é algo que de alguma forma barra, né, o homem, convoca demais a mulher, e uma coisa está imbricada na outra, né? Eu acho que por isso também que a gente juntou esses dois temas. E o mito do amor materno é a base, né, da romantização, né, do que é ser mãe, né? Ali nasce, né, dali bebe toda essa ideia de mãe, como que é ser mãe hoje, como que é ser uma boa mãe, o que uma boa mãe faz, né? Então, esse tema, ele é central, né, no meu trabalho. Maravilha, gente. Essa é a Camila, né? Só tudo isso. Já comecei E falando, como né? você... Eu fui me apresentar, já entrei no tema. Mas é isso, né? Não tem como a gente falar do nosso trabalho, eu acho que sem falar também do que nos atravessa. Né? Eu acho que Uhum, uma das coisas que eu mais me identifico em você e te admiro e me reconheço é porque você fala das coisas que você vive também, com o fundamento uhum, da sua formação, mas também uhum, das coisas que te atravessam. Né? E esses uhum. mitos nos atravessam, né? E A atravessam, todos, acho né? que toda a sociedade. Né? A gente está Uhum, falando de construções sociais, né? De coisas que estão enraizadas na sociedade, que foram uhum, estruturadas dessa forma. uhum, Então, acho que falar sobre esses mitos pode ser muito importante para que tanto as mães quanto os pais possam enxergar, talvez com maior clareza, as suas próprias experiências e, quem sabe, inclusive, tirar um pouco de culpa, essa palavra que uhum, é tão atrelada à maternidade e que eu vejo que cada vez mais, de forma pequena ainda, né, uma pequena escala, mas homens também bem vivenciando e relatando uhum, experiências semelhantes ao que eu ouço das mulheres, tá? Mas uhum, vamos conversar um pouco, vamos lá, vamos falar um pouco do mito do amor materno. O mito do amor materno, ele foi, vamos dizer assim, elaborado, né, estruturado num livro da Elizabeth Batander, que é uma filósofa, em 1985, e esse livro se chama Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. E esse livro ele é muito bacana porque ele faz toda uma viagem histórica, né, da maternidade desde a época medieval, né, enfim, lá de muito tempo atrás, antes de 1500, 1600, 1700, e ela traz justamente como o entendimento das famílias e dos papéis, elas foram sendo modificadas. Então, uhum, assim, um resumo do resumo do resumo, até tosco, tomara que a Elizabeth nunca ouça isso. Mas durante muito tempo, as crianças elas nunca foram valorizadas de fato, tanto que a mortalidade infantil durante muito tempo ela era inclusive naturalizada.
As crianças eram utilizadas de diversas formas, como se fosse um bem material, inclusive, assim como as mulheres. Então, as mulheres e as crianças, elas faziam parte, vamos dizer assim, de um contrato. A família era um contrato, não existia afetividade. Com o passar do tempo, principalmente ali com a ascensão da burguesia em 1700 e pouco, né, identificado que era necessário, inclusive por questões demográficas, olha só, né, porque a gente estava vendo ali Mortalidade que infantil, né? exatamente. Então, toda uma população estava envelhecendo sem uma renovação e era necessário, então, cuidar dessas crianças. E a partir desse momento, então, as mulheres começaram, de fato, a ocupar esse papel de cuidadora principal, com o principal objetivo de fazer com que essas crianças crescessem e não morressem, e assim a humanidade prosperasse, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, se renovasse. Então a gente sai de uma coisa contratual e a partir desse momento a gente vem então para algo que começava a partir daquele momento envolver o afeto, né? E de uma certa forma uma imposição do cuidado às mulheres. Então, Nossa, e essa. eu lendo isso, Desculpa. pode falar. Então, que assim, é muito bacana a gente passar pela história, porque hoje a gente toma o amor materno como dado, né? É instintual, é natural, está ali, é dado. Exato. E aí a gente vê, né, como ele vai mudando na história, o quanto que a relação, né, mesmo com a criança que tem o potencial de ser muito especial, né, também é atravessado pela nossa cultura, pelo nosso momento histórico, né? E isso está acontecendo com a gente agora, nesse momento, né? Exato. Tem-se forças culturais que estão, né, atravessando nossa maternidade, a nossa parentalidade, né? Não, é exatamente isso, né? E eu acho que essa palavra que você trouxe, né, instinto, ela é algo que justamente dentro dessa transformação dos papéis, né, e dessa visualização da maternidade, principalmente com o avanço da medicina, da psicologia, enfim, foi colocado, foi imposto para essa mulher, e é uma construção, né? A gente está falando de construção de séculos, né? Não é de um dia para o outro que alguém fala, mas colocado de forma que a maternidade ela era algo instintiva, né? Como somente as mulheres tivessem a capacidade, inclusive, de cuidar. Então, vamos sair desse ponto de partida, né, Camila? A maternidade, eu te pergunto, né? Porque eu acho que uma das frases mais comuns, todo mundo já ouviu ou já falou essa frase, né? A maternidade é instintiva, né? O instinto materno. Dentro da sua visão, como você enxerga esse Bem, instinto o materno? instinto faz parte, né? Nós somos Uhum. Animais humanos. O que acontece é essa valorização extrema, essa centralização, né, que a gente faz na biologia, porque o instinto tem a ver, né, com as nossas... É uma pressão biológica, é algo que já está dado ali e que pode ser ativado, né, durante o nosso desenvolvimento. Mas o instinto, o instinto humano, ele existe junto com a cultura humana. Ele está imbricado nisso. A gente não tem como falar sobre instinto, né? Como a gente fala de um animal, né? Que não tem cultura, que ele está totalmente submetido às forças da natureza, né? Como se a gente pudesse transpor para o que a gente vive, para como isso acontece no homem. A questão não é o instinto, é que lugar que isso é colocado, né? Hoje a gente tem até um movimento assim contemporâneo de a gente voltar à natureza, né? Poder valorizar esse contato mais animal mesmo com o nosso filho. Gente, quem que não vê, né? E não fica assim, quando vê o bebezinho macaco pendurado na mãe, e aí você fala, gente, a macaca amamenta, eu também amamento. Meu Deus, se a macaca amamenta, eu não posso amamentar. Tem um valor isso, né? Mas aí a gente esquece, né, que nós não somos a mamãe macaca que está lá fazendo isso da vida dela, com o neném pendurado ali, né? Primeiro que nós somos várias outras coisas além de mãe, né? E nós somos demandados, né, de outras maneiras. Tem outras forças ali em jogo. A questão do instinto, Tiago, ela está muito ligada a essa construção, essa mitificação da maternidade, porque ela, ao mesmo tempo que a gente naturaliza
a maternidade, a gente desumaniza esse encontro. Por quê? Assim, a natureza do mito faz isso, né? O mito é o quê? É uma narrativa fantasiosa, simbólica, que é criado num dado momento histórico para tentar explicar, né, a realidade ou dar conta de algum fato ali que é importante. E ela oferece modelos de assim, conduta, né? Ela dá um sentido para a realidade. Então, como que acontece a mitificação? Você atribui adjetivos exagerados a algo ou a alguém, né? De maneira incisiva e longa por um tempo, né? Para você, de alguma maneira, fantasiar a realidade, né? Para você isso tem um objetivo moral. Assim, às vezes éticos, né? A gente olha aí para a mitologia grega, mas quando você mitifica algo, geralmente você tem um objetivo moral, né? De mostrar como que você deve viver aquilo. Então, quando o amor materno é mitificado, né? A gente transforma as situações reais e históricas, fatos históricos, em uma história que é contada e recontada, que é criada e recriada a partir de narrativas do nosso tempo. Então, a gente desumaniza, né? Porque a gente cria uma história fantasiosa sobre aquilo e toma aquilo como verdade. Ao mesmo tempo que na mitificação do amor materno, a gente faz no mito do amor materno, a gente tem algumas questões muito importantes, né? Primeiro, ele pressupõe uma equivalência entre maternidade e natureza, né? Olha, mãe, está dado que você vai ser mãe, que você vai saber, né? Porque isso está na sua natureza, isso está dado. Você sendo mulher, você vai ser mãe. E aí a gente vê que também cria uma equivalência entre ser mulher e ser mãe, como se você só afirmasse você só é uma mulher completa se você for mãe. Roteiro, né? É o roteiro que é o já roteiro. é imposto, né? Está dado, é isso que uma mulher faz. Né? Uhum. Você nasce para isso, aí você precisa realizar, né, aquilo para o qual você nasceu, né? Ele também cria uma outra relação entre ter um filho e ser mãe, como se você ter um filho significasse que você vai ser mãe, né? E são duas experiências que são distintas, né? Primeiro que você pode gerar um filho, quando o neném nasce, tem uma ruptura ali. Ali já acontece uma ruptura, né? E aí transformar esse fato biológico em algo que você integra, que você sente como seu, que faz sentido para você, é um outro processo, né? Se tornar mãe é um outro processo. Mas o mito do amor materno fala pra gente que é isso, você ter um filho é você automaticamente virar mãe. E aí também faz uma relação que eu acho que isso é central, e isso gera muito sofrimento, e eu acho que isso está muito forte hoje, que a gente relaciona o amor com sacrifício. Aqui no Brasil, Thiago, eu vou fazer uma volta histórica aí, porque a gente tem, na nossa realidade brasileira, ela tem algumas peculiaridades, né? Você estava contando aí da França, e não só da França, né? Mas lá na Europa, né? A Elisabeth Badinter, ela faz uma pesquisa histórica na Europa, né? E lá, a valorização do amor materno, né? Por tudo que você falou, a mortalidade infantil, tudo, ela começa ali, né, ela toma força mesmo no século XIX. No Brasil, isso começa muito antes. Quando, na colonização, a igreja ficou responsável por colonizar, isso a gente sabe, catequizar e tal. E aí, a maternidade foi usada como veículo para fazer esse controle da população. Por quê? A igreja percebeu que ela podia trazer a mulher para dentro da igreja, catequizá-la, né, para dentro, porque eles não queriam que houvesse misturas entre os europeus e os negros e os índios. Então, era um jeito de você proteger a mulher, né, ensinar para ela e evitar a mistura. Então, ela foi trazida para dentro da igreja e foi trazida para dentro da casa. Ela tinha que ficar dentro da casa. Enquanto na Europa era muito valorizado esse lugar social e tinha festas e tudo, e até por isso que as mulheres, né, deixavam os filhos com as amas, né, para elas terem essa vida social. Aqui, a mulher ela foi levada para dentro de casa. E aí
foi feita uma construção, né, de que, olha, uma valorização da maternidade. Usou-se, isso tudo é um processo, tá, gente? Usou-se a imagem da Virgem Maria, né, que foi a mãe que se dedicou a Jesus e se sacrificou. Então, nesse movimento, a igreja santificou a maternidade. Isso foi lá no século XVI e XVII. Então, é muito antes do que aconteceu na Europa. Aí a mulher é levada para dentro de casa, ela é valorizada por esse papel. Olha, você é muito importante, você precisa se dedicar ao seu filho como Maria fez, e você precisa se sacrificar. Pela primeira vez, e muito antes do que na Europa, a gente fez essa relação aí entre sacrifício e maternidade, que a gente vê ainda hoje. Os homens também, né, que vieram... Né? Oi? Que mulher é você, Camila, que não sofre, que não dá vida pelos seus filhos. Né? Quem é a mãezona da nossa vai sociedade? ser uma boa mãe e você tem valor nesse lugar, cuidando do lar, cuidando da vida doméstica e se dedicando totalmente a criar seus filhos. E aí protegê-los do mal lá de fora, né? Dos negros, dos índios, era essa isso. É a mãezona, era esse né? projeto. Quando a gente fala mãezona, Proteção, é aquela mãe cuidado. que se dedicou a vida inteira para os filhos, né? Uhum. Junto a isso, os homens viajavam muito, porque eles estavam colonizando, eles estavam construindo coisas, então as mulheres ficavam muito solitárias. Aí os filhos acabavam sendo a companhia da mulher. O afeto ele foi necessário nesse movimento porque ficavam mãe e os filhos. Essa relação entre amor e maternidade, sacrifício, foi construída lá no século XVI, gente. Começou a ser construída lá muito antes. Então aqui é muito forte essa ideia de que a boa mãe, aqui no Brasil, a mãe sempre esteve no lar. O nosso lugar é na casa, o nosso lugar é dentro da casa, gerindo a casa. Por isso que a gente vê algumas diferenças, por exemplo, da mãe francesa, que assim, com 9 meses os filhos estão na creche. É um movimento muito novo da mãe ficar mais com o filho, de não voltar a trabalhar, porque assim, impera isso, você tem que ser mulher e mãe, e logo seu filho tem que estar na creche. Lá eles têm creches boas, né? Não é, aqui a gente já não tem tudo isso, porque é uma outra organização, porque quem vai ficar com o filho é a mulher. Isso ainda é muito forte, né? Então, qual que é o nosso mito, o mito do amor materno brasileiro, assim, bem especificamente? Que a boa mãe cuida do lar, ela se dedica ao lar, e ela se sacrifica pelo amor à sua criança. É isso, né? Essa é a raiz, é isso que está por trás, né, de todas as nossas demandas, de todos os nossos imperativos maternos, né? Lógico que agora isso vai sendo complexificado, temos várias outras demandas, né? Agora, a mulher não quer ficar só em casa, a gente quer trabalhar também, né? Algumas mulheres que ficam em casa, a maioria fica, né? Quando isso é uma escolha, é porque ela quer muito viver isso. Mas a mulher hoje, né? Ela quer transitar, ela quer estar dentro, ela quer estar fora. Então a gente tem outras demandas e é uma outra estrutura, né? Mas eu acho muito importante a gente saber disso, né? Muito. De que o mito do amor materno brasileiro, ele está arraigado assim na nossa carne, gente, na nossa história, na nossa cultura. É muito forte isso aqui. Então, fico assim, sentindo que para a gente desconstruir nós, mulheres e os homens, né? Porque aí a mulher está dentro de casa e o homem é aquele que sai para construir o Brasil. Isso ficou também, né? A mulher cuida, a mulher desempenha e o homem protege, o homem cuida do fora. Gente, a gente vive isso, né? A gente está lutando, está conversando sobre isso agora, que a gente ainda está batendo cabelo com isso, a gente está tentando desconstruir e a gente ainda está colocando tijolinho, né? Porque é muito forte, né? Essa construção é muito antiga, né? Se você não datasse né, o que você está falando, de repente uma pessoa que está entrando agora vai falar, nossa, ela está falando de agora. Né? Exatamente. É muito louco isso, assim, porque talvez aqui, né, de repente, né, com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda, a gente se comunica, até nossas bolhas mesmo, a gente já vê essa mulher desempenhando e essa luta realmente por desempenhar ou por ocupar outros papéis. Mas a pressão é para que esse único papel se sustente.
né? É muito forte isso, tanto eu vejo dessa pressão externa, né, de quem acaba orbitando as maternidades, tanto os pais, as famílias, a sociedade, toda hora falando, não, tipo, volta para casa que seu lugar é na casa, o que você está fazendo aqui que você não está cuidando dos seus filhos, né? Cadê os seus filhos? Por que você está aqui? Quem está cuidando dos seus filhos se você está aqui? E o sofrimento materno, né, porque esse ainda é o imperativo, ao mesmo tempo em que assim, mas você não vai voltar a trabalhar, você não vai voltar a ser mulher, você é sua mãe, e então eu vejo que as mulheres hoje ficam divididas, a gente já tem uma divisão, né, que a gente vive na maternidade, na relação com o neném, mas tem uma pressão social, né, que é como chama, quando aquela corda que aí puxa de um lado para do outro? Guerra. Cabo de fogo, cabo de guerra, tipo cabo de guerra, né, puxa para a maternidade, mas você também tem que estar lá fora. Então, a gente foi acumulando papéis, acumulando demandas, por essa sobrecarga também, né? E assim, a gente está assim, falando do mitos e essas equivalências, né, que ele cria, essas verdades que ele vai criando, essas narrativas que viram verdades, e a gente tem várias consequências. Uma delas é essa divisão, essa angústia que a mulher vive, a sobrecarga, porque aí ela tem que cuidar de dentro. O homem não pode entrar, né? Porque a gente fica dividida com isso, porque você precisa e você quer seu parceiro ali, mas tem uma força social, gente, cultural, que fica falando para você, olha, quem é a responsável é você. Você que sabe, você que tem um instinto, você é a via única, você tá na sua natureza ser mãe, não tá na natureza do homem, o homem procria, né? Então, no imaginário assim, social, e isso está a todo momento falando com a gente, né? A mulher também fica dividida entre deixar o outro entrar e ser a única, e ser tudo para o neném, né? E nessa história, assim também, né? Me veio agora, né? Que essa maternidade dada como natureza, né? Que nasce um filho, nasce uma mãe, também gera muitas violências, né? Porque a mãe fica muito solitária nesse lugar, né? Porque, olha, você sabe, gente, a gente né, vai intuindo algumas coisas, a gente vai aprendendo ali, né? A gente se depara mais do que se prepara, né? Vamos conhecendo o neném, vamos aprendendo também, né? Mas assim, aí falam para você, olha, você sabe, você vai saber o que fazer. E aí tem hora que a gente fala, porra, eu não sei o que fazer, o neném não para de chorar, eu não sei lá, não sei porque que ele acorda 10 vezes à noite. Gente, a gente não sabe sempre, né? E aí a mulher fica muito, muito solitária e a gente supõe que todas as mães são boas mães, né? Mas as mães são pessoas. E existem pessoas adoecidas, existem pessoas perversas, existem pessoas que não vão dar certo com tal papel, né? A gente não é bom em tudo, a gente é bom em alguns papéis, todo mundo é melhor em alguns outros. E tem mulher que não vai se dar bem nesse papel, mas a gente pressupor isso, né, gera muita violência, tanto para a mulher, né, que é a maternidade compulsória, é isso, ó. É isso que você tem que fazer, né? Então aí você faz e às vezes não é a sua praia, não é o que você deseja, ou você não tem condições psíquicas para isso, gente. Tem gente que não tem condição psíquica para se cuidar de outro ser, né? E aí, nisso sofre o neném também. Porque, como a gente supõe que toda mãe é boa, a gente entrega o neném na mão da mãe e fala, ó, isso a gente não mete a colher, né? A mãe sabe como que faz, é ela que sabe, aí bate, né? Aí vive violências. E a criança fica desamparada. Eu tô falando isso porque eu acho que o mito do amor materno é algo que atravessa a mulher, o homem, né? Porque aí o homem fica de fora, você exclui o pai, a mulher fica sobrecarregada. E a criança também sofre, tanto sofre violências, quanto às vezes, porque assim, como a mulher ela é chamada para ser o centro, ela é a referência, eu vejo mulheres hoje, tá? Isso está muito forte hoje, que assim, não, eu sou tudo pro meu filho, tudo que eu faço vai influenciar a vida dele, o desenvolvimento dele. Agora, esses 3 primeiros anos eu não posso errar, como se houvesse um caminho certo, né? A mulher como centro, né? Além dela ficar sobrecarregada, né? Tem uma coisa egóica, gente, ser tudo
para um outro ser, é uma coisa que, né, que enche o nosso ego. Mas ser tudo muito tempo para o neném não é bom, nem para a mulher e nem para o neném. Uma mãe que é tudo e que não falta, mostra para o filho que é uma mãe onipresente, onipotente, ensina isso para o filho. Né, que não deixa o mundo entrar, né? No desenvolvimento do neném, a mãe também precisa falhar. A base é esse apoio, é essa fusão, sim, essa mistura com quem cuida, mas a gente precisa ir, né, saindo de cena, abrindo a janelinha, deixando o mundo entrar, né, deixando entrar outros Importante isso que você atores. está falando, Camila. É importante isso que você está falando, porque eu acho que esse é um ponto. Muitas pessoas confundem, né, a teoria do apego do John Bowlby, por exemplo, né, com isso que você está falando, de estar, de ter necessariamente que suprir todas as necessidades desse bebê a todo momento e de forma individual. Né? Ou, no caso, essa mãe. E eu acho muito importante isso que você está falando, porque a teoria do apego do John Bowlby, ela não é sobre isso. Né? Então, acho que existe essa confusão ainda muito grande em relação a esses dois temas, vamos dizer assim, né? Talvez esse super protecionismo desse bebê, que vira uma bolha, esse bebê ele não consegue nem engatinhar muitas vezes, até no próprio desenvolvimento motor do bebê, né? É alterado porque essa mãe, ou enfim, essa figura que está cuidando, mas prioritariamente a mãe nesse momento, ela fica ali, protegendo. E Né? nessa proteção, às vezes o pai não entra, porque essa ele não sabe colocar fralda. O jeito que ele brinca é muito bruto. Eu fico morrendo de medo porque o pai não olha direito. Gente, a gente não dá nem espaço, né? Eu não estou generalizando, eu não estou pagando o fato de que a maioria dos homens ainda, né, não se coloca nesse lugar, não estar ali, não está ali realmente disponível e aberto, né, a mergulhar na parentalidade, né? Mas você falou, você tocou num ponto, Thiago, né? Que assim, eu acho que tem uma distorção de assim, teorias, né? Mas eu que trabalho com a psicanálise, né? Estudo há muitos anos o Winnicott, eu digo para você que as teorias ainda reforçam e elas sim privilegiam a relação mãe-neném. Psicanálise, tá? Hoje a gente não pode falar de uma só, mas de uma maneira geral, né? Para a psicanálise ainda é isso, a mulher, a mãe é quem desempenha e aí quem cuida, e o pai tem o papel de proteger, né, de dar condições para a mãe fazer isso e de separar, de entrar depois como terceiro, né? Então a mãe é a referência. Se alguma cagada acontece, desculpa a palavra, tá, gente? É por causa da mãe, né? E a mãe é a referência. O pai, e aí o pai, esse papel do pai, ele é às custas da mãe. Ele fica na sombra, gente. O pai cuida da mãe, né? Essa assim, se a gente for resumir a teoria, assim, é isso, né? O pai é relativo e a mãe nunca é relativa, né? Então, eu vejo, assim, como psicanalista, que nos cabe, né? A gente que trabalha com homens, mulheres, pais e mães, nos cabe também ir fazendo as releituras necessárias do nosso tempo, né? Nenhum psicanalista grande, o Winnicott, Bill, Lacan, falou, por exemplo, viveu num tempo em que tinha as famílias que a gente pode ter filho por FIV, duas mães, dois homens, né? Outras configurações, gêneros múltiplos, né? Viver a sexualidade de uma maneira mais assim, fluida, que é o que a gente está vendo hoje. Eles não pensaram isso, a gente que está vivendo isso. Então, o Winnicott, por exemplo, ele fala da mãe suficientemente boa, né? No fim da obra dele, ele começa a usar outro termo, que é o ambiente suficientemente bom, cuidado também. Ele usa esse termo para abranger também, né? Que é o cuidado que é suficientemente bom, e aí quem realiza ele não é tão importante, mas é no fim da obra, não é o que impera, né? E aí eu, como profissional, eu me sinto na obrigação, é uma missão minha, né? Poder acabar de desenvolver isso. Gente, não é
nós precisamos começar a olhar a parentalidade de uma maneira mais democrática, porque senão a gente avança o nosso feminismo, mas a maternidade barra os nossos avanços, né? Porque a maternidade ela é imperiosa dentro da ideia de assim, parentalidade. O discurso do homem é quem diz o que é ser homem e uma mulher, mas o discurso da mulher é quem diz o que é ser uma mulher, uma mãe e um pai. Então, essas coisas se imbricam e eu sempre penso isso, sabe? Que enquanto a gente não, de alguma forma, não questionar e aí tentar desconstruir algumas coisas que assim parecem naturais e dadas, como o homem não sabe fazer as coisas, o homem é incapaz. O homem é assim mesmo, né? Porque o mito da incapacidade paterna é isso também. E a mulher sabe, a mulher está no centro, o bebê depende totalmente da mãe. Se ela falha, né, ela vai prejudicar o filho. Nessa toada, a gente avança, né? A gente tenta avançar essa mudança da nossa estrutura patriarcal, avançar nos assim, feminismos, mas não na maternidade. A maternidade é muito romantizada, mitificada, ela atrapalha o feminismo, ela reforça o machismo, né? Então, eu não sei se eu fui longe demais, é porque eu estava falando sobre a psicanálise, né? Mas é porque as teorias também são construídas. Gente, vocês estão dando uma aula aqui, gratuita. Eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, inclusive para amenizar essa possível culpa, né? Porque não é só a culpa da mulher, né, que não deu espaço. Acho que é muito importante a gente falar isso, sabe? Deixar claro, né? Não é simplesmente esse pai ele não deixa de ser pai ou ele não ocupa esse lugar exclusivamente porque a mãe não dá esse espaço. Exatamente. São muitos aspectos que envolvem isso, tanto as questões culturais, que a gente está, né, que você trouxe incrivelmente, e o próprio mito da incapacidade paterna, que a gente já vai falar, a gente, né, para costurar tudo isso, que é forjado nessa mesma estrutura assim, patriarcal, de definições de papéis, né? Quando a gente olha para o recorte brasileiro, como você bem disse, né? Ainda mais forte ainda, né? Então, Flávia e todas as mulheres, eu acho que é importante levar isso em consideração para inclusive conseguir elaborar esse sentimento de dor, Todos de nós culpa, sustentamos isso. Espaço. Os homens, as mulheres, né? A gente sustenta isso e não é uma questão. Cada um vive isso a partir da sua subjetividade, da sua biografia, mas essa questão é algo muito maior, gente. A gente está a todo momento aqui, a gente está nadando contra uma corrente muito forte. A gente está nadando contra forças muito, muito, muito poderosas, né? Assim, acho que aí só para eu finalizar assim essa parte que eu acho que também a gente já abre o gancho para a gente falar mais sobre o outro mito, né? É que o cuidado e a conexão, né? Ele foi construído na nossa cultura como algo feminino, né? Por essa história da mãe e tudo. Não só, mas foi reforçada essa ideia, né? E a masculinidade, ela se afirma atacando aquilo que é assim, feminino, porque para você ser homem, você tem que repudiar tudo aquilo que é de mulher, né? Aí a gente já tem uma grande tensão, né? Porque como que você vai ser um homem e você vai ser cuidadoso, você vai se abrir para conexão? Então, os homens estão também lidando com essa reforço social que diz para ele, não, você está no seu lugar, tá certo, você não tem que entrar aí, você tem que cuidar de fora. O máximo que você faz é proteger ou assim fazer algo concreto, né? Mas assim, estar ali cuidando, se conectando, isso fere a sua masculinidade, né? E outra coisa, quando a gente está, né, cuidando de um neném, a gente de alguma forma revisita o neném que a gente foi. Isso não é só a mulher que vive, né? Essa regressão que o Winnicott falou muito disso, ela não acontece só com a mulher, né? É que o homem, como ele fica mais de fora nessa configuração, né? Se ele não se abre, ele pode, às vezes, escapar disso. Mas o homem também, ele é afetado. Até esse ir para fora, muito para fora,
é uma fuga, porque ele está sendo atravessado por aquilo, né? Aí a gente revisita o neném que a gente foi, e esse neném, ele foi cuidado por alguém. E a maioria de nós, na nossa cidade, a gente foi cuidado, a maioria de nós, pela mãe, por uma mulher. Esse é o registro que a gente tem, de uma mulher que cuida da gente, mesmo que a gente não lembre, é isso que ficou marcado ali. E o pai, né? O homem, quando ele tem um filho, ele revisita, né, o neném que ele foi cuidado, mas ele também busca pelo pai, porque é a referência dele, né? E o pai, cadê o pai? A gente reativa a nossa relação e a nossa ideia de pai e de mãe, mas se você não tem uma história de ter um pai presente, né, ou de ter um pai ali dentro, né, mergulhado, cuidando, se conectando, você não tem esse registro. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tem um desafio muito grande para os homens aí, É uma porque não só autorização, acho, né, Camila? De certa ele tem que forma, é uma buscar outras autorização. referências, né? É uma O autorização para homem, ausência, para ir, para sair, para tipo, né, para não exatamente. estar ali, né? Uhum. Eu sobrevivi, né, porque a minha mãe me criou, ou seja, eu posso ir, eu posso negligenciar, eu posso me ausentar, eu posso ser totalmente ausente, porque eu sei que meu filho ele vai ser bem cuidado, porque ele tem uma mãe, assim como eu tive uma mãe e não tive um pai e Uhum. sobrevivi. Talvez isso não fique de forma Exatamente. consciente ali, né, para ele, Exato, isso mas não é consciente, gente. exato. Quando a gente fala, é porque aí a gente pode clarear e falar, nossa, é isso, mas o processo de vivenciar isso são coisas muito inconscientes, né? E aí o homem tem que buscar outras referências, porque geralmente ele não teve o pai como cuidador ali primário, né? E aí, como que ele vai ser um pai presente se ele não tem esse registro? Ele vai ter que construir, né? Hoje eu vejo que mais do que desconstruir, o homem pai, ele tem a missão de construir, porque ele viveu um lugar vazio. Ele não tem registro de algumas coisas que ele precisa viver agora ou que ele deseja viver agora. Então eu vejo que, por isso que eu disse que é uma luta, a gente está nadando contra forças assim culturais e mais forças transgeracionais, que são coisas que vão passando de geração em geração, gente, e elas só passam porque elas são muito fortes, elas são muito inconscientes, né? E aí, como quebrar o ciclo de algo que está ali, né, operando em você, mas que você não tem consciência? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar, a gente tem que conversar com outras mães, tem que conversar com outros pais, conversar com os seus pares, tem que estudar, porque assim que a gente vai desconstruindo essa ideia que a gente não sabe que tem, mas que está ali, né? A todo momento operando na nossa parentalidade, né? Camila, vamos falar desse mito então da incapacidade paterna, que a gente já está falando, na verdade, né? Mas vamos nomear ele em paralelo, não paralelo porque eles não são separados, né? Uhum. Eles foram Eles se eles alimentam. nascem da mesma raiz, né? Eles nascem do mesmo Exatamente. lugar, né? Como Uhum. você estava falando do mito do amor materno, que é justamente por essa carga histórica, né? Essa construção histórica dessa mulher que impostamente é colocada dentro da casa, né? Para cuidar dessa família, e isso como uma violência, inclusive, e desse cara, e desse homem, desses homens, né? Que historicamente foram para fora dos seus lares, entendendo que tudo que envolvia o cuidado era algo exclusivo ao universo feminino, exclusivo às mulheres, e como você bem disse, isso, né, qualquer aproximação desse espaço de cuidado, desse lugar de cuidado, era enxergado e ainda é enxergado, né, como uma fraqueza, porque dentro de uma estrutura que enxerga as mulheres como inferiores, eu estando nesse lugar, eu vou me colocar como menos homem. Uhum. Isso está posto, isso está claro, e, consequentemente, faz com que, dentro do imaginário coletivo, a gente acredite nesse mito e entenda que nós, homens, por nunca estarmos, né, nunca ocupar esse lugar de cuidado, a gente, de fato, não tem a capacidade de cuidar. E que, quando a gente olha a história, eu sempre falo isso, né, existe uma justificativa para essa crença, porque nós, de fato, nunca ocupamos esse lugar. Então, se a gente fala de ancestralidade, vamos dizer assim, né, dessa história, vocês mulheres sempre ocuparam esse lugar, e eu me arrisco a falar que talvez por essa ancestralidade vocês consigam passar, vamos dizer assim, um conhecimento ancestral que
não é biológico, né? É passado de geração em geração por esse roteiro que é estabelecido, mas uma familiaridade ao cuidado, né? E os homens o oposto. E isso traz várias consequências, como, por exemplo, o homem, a gente está falando novamente, né, enfatizar isso, são construções, são mitos que são enraizados na sociedade, e isso traz várias consequências, tanto de quem observa esse pai. Então, puxa, o pai ele não tem a capacidade, primeiro, ele não tem repertório, porque nenhum pai, ele não tem ancestralidade, ele não tem referências, eu não tenho referências, eu não conheço nenhum pai que ocupa esse lugar, vamos dizer assim. Então, ele não vem desse lugar de cuidador, e ele não tem conhecimento, porque é um ponto muito importante. Nós homens não temos, por esse afastamento, né, de tudo que envolve o cuidado, a gente nunca ao longo da história buscou conhecimento sobre o início da vida, porque nunca houve o interesse do cuidado. Então esse olhar, e que se torna em ação ou falta de ação, acaba também virando uma verdade, né? Então, para quem olha um homem, né, para quem olha essa figura paterna e aponta, você é um homem. Então, se você é um homem, você não sabe cuidar. E eu acho que por isso que quando eu saio, acho, não tenho certeza, né? Quando eu saio, né, com a minha filha no sling, né, que hoje em dia confesso que me dá até uma angústia, assim, eu saio no sling, eu viro uma atração na rua. É uma coisa muito louca, sabe? Eu passo na frente dos restaurantes, todo mundo, tipo, eu vejo as pessoas se cutucando. Eu saio com as minhas 2 filhas sozinhas, porque eu falo, meu, olha esse cara, olha esse pai, Excepcional, né? isso é excepcional, não é algo comum, É um né? evento, é um evento. Então tem esse olhar de fora, coloca o homem não tem a capacidade de cuidar, e qualquer coisa que o homem fizer, já é Vai ser enxergado valorizada. exatamente como cara, porque a nossa régua de paternidade, quando a gente fala em cuidados, né, é desse tamanho. Eu costumo falar, dentre os homens, eu vou falar aqui, né, que é menor que o nosso pênis, já para falar dentro de uma estrutura falocêntrica também, para dar uma cutucada, né, que a régua da paternidade é muito menor do que o nosso pênis. Muito bom. E para esse homem que ocupa esse lugar, ele também entende que ele não tem a capacidade, porque uma das principais falas que eu ouço dos homens é: eu não sei, né? Eu não sei trocar uma fralda, mas a mãe sabe. Eu não sei fazer o meu filho parar de chorar, mas a mãe sabe. E ao mesmo tempo, as mesmas pessoas falam: não, deixa que eu resolvo. A mãe, a avó, a tia. Então, eu vejo que esse mito, como a gente já falou várias vezes, né, ele atravessa todos nós, porque faz parte de uma estrutura, mas ele acaba impedindo também que muitos pais estão buscando ocupar esse lugar de pai, que um dia a gente não precisa de um adjetivo, né, para classificar se eu sou um pai ativo, um pai qualquer coisa, sei lá, né, que a gente fale simplesmente pai, né, assim como a gente fala mãe, né, mãe já envolve muitas questões. Como você bem dizer, é uma corrente muito forte remando contra, ao ponto de deixar esses caras perdidos, literalmente perdidos. Eu vejo a maior parte dos homens hoje, quando entram na paternidade, quando se deparam com a paternidade, perdidos. Porque o modelo que sempre foi, historicamente, a gente está conversando, não serve mais. Não serve mais dentro dos movimentos, né, dos feminismos, dentro de toda essa revolução que vocês mulheres vêm, né, trazendo e apresentando para o mundo, desconstruindo esse mito do amor materno. E nós homens ficamos nesse limbo, ainda querendo fazer a manutenção, né, do que foi construído, porque é confortável. A gente vai aí para uma palavra que é importante trazer, que é um privilégio, né? É um privilégio, a gente está falando de liberdade, né? Se eu posso sair de casa, posso me relacionar com qualquer pessoa, posso ir e vir, isso é um privilégio. E ao mesmo tempo, esse cara, ele se vê também impedido de exercer a sua paternidade, né? De demonstrar, inclusive de errar. Então, eu vejo porque o erro vai afirmar que ele é incapaz, Exato. né? Então, é um peso grande, né? Porque não pode errar. O pai, se ele se meter a fazer isso, você não pode errar, senão vai ficar muito claro que você é incapaz, que você não sabe fazer. Mas você está aí falando e eu fiquei pensando assim, né? Que esses dois mitos, essas duas narrativas, né? Que são narrativas aí fantasiosas e alegóricas, né? Que tem uma força sobre nós. Esses dois mitos, eles se alimentam mutuamente. Exato. Não dá para a gente desromantizar a maternidade, desconstruir essa ideia da maternidade institucional, assim, né? Sem a gente também não desconstruir, né, esse mito de que o homem não sabe cuidar, de que ele não
não serve para isso, né? Porque a gente vai seguir sendo a referência principal, ficando sobrecarregada, sendo o centro, o pai vai seguir fora. Uma coisa não exclui a outra, né? Esses movimentos, eles precisam acontecer assim, para e passo, né? E eu acho que um vai alimentando o outro, né? Isso não se exclui. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso para mim tá nítido, sabe, Camila? Que é um ciclo. Um ciclo fica alimentando, né? É um processo cíclico mesmo, sabe? De uma coisa ir alimentando a outra, né? A insegurança do homem é reforçada, vamos dizer assim, né? Por esse entendimento que a mãe supre tudo. E isso, eu vejo assim, é uma das principais queixas que eu vejo, sabe? Dos homens. Eu acho que é importante a gente tá apresentando tudo isso. Eu acho que é importante a gente falar, talvez, assim, de caminhos possíveis para que a gente quebre esses ciclos. Para minha avó, eu não poderia trocar e dar banho na minha filha por eu ser homem, né? Então a gente está falando, né, desse reforço do mito da incapacidade paterna. Aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. E do homem tá periculoso. Claro, né? O homem é perigoso, Exato. mesmo quando ele sendo o pai. Então, não pode cuidar, porque ele pode É ferir. estabanado, né? É qualquer coisa, né? Pode ferir, pode abusar. Então, tem toda essa ideia, né? Esse imaginário cultural, né? Você trocou uma palavra agora que, já que você tocou nessa questão do abuso, que quando a gente para pensar e olha as estatísticas, né? Infelizmente, as estatísticas elas reforçam ainda, né? Claro. Então, acho que é importante a gente falar sobre acho isso. Que né? não Entendendo é. que a maior parte dos abusos infantis são cometidos por familiares, homens, avô, tio e pai, né? Então, só porque, assim, é legítimo que exista uma desconfiança. Isso não significa... Sim, com certeza. Né? Isso não significa que seja uma verdade, mas para que a gente, exato, enquanto homem, entenda que existe essa desconfiança porque ela é justificada. Tem um né? fundamento sociocultural, né? Tem uma realidade aí, sobretudo Exatamente. aqui, né, no Brasil, né? E normalmente é assim, tipo, isso não é papel do homem, né? Você nem precisa fazer isso, deixa até um protecionismo com o homem, com o pai, né, desse privilégio. Não se incomoda, né? A mãe vai ter que trabalhar, por exemplo, né? Deixa que eu faço. É uma mistura dos dois, eu acho que essas falas, né, Camila, de sustentar esse lugar do pai provedor, aquele que sai e você tem que, né, não se cansa porque você precisa fazer isso e esse é o seu principal papel e ao mesmo tempo, né, não, deixa que eu sei, deixa que, né, que eu resolvo, né? Tanto uma avó como uma mãe, por exemplo. Né? Rede de apoio para as mães, ninguém oferece? Uma pergunta. Eu acho que hoje em dia, pelo menos assim, dentro da minha percepção, esse é um tema que já está sendo cada vez mais falado e repetido sobre a necessidade de redes de apoio. Por mais que a maternidade ainda seja entendida dentro desse mito do amor materno, da qual que essa mãe, no sentido que ela não precisa de ajuda, né? Porque assim, ela é uma mãe. A mãe, você tem que dar conta, né? A gente estava falando, né, que aí a mulher fica nesse lugar, né, de quem cuida, de quem é responsável pelo cuidado, e o homem de quem sustenta, né, de quem apoia a mulher, né. O questionamento, né, é desses lugares ficarem congelados, ficarem estáticos, que a gente pode transitar nesses lugares, a mulher e o homem. Não cabe só um ao outro viver essas funções, né? Mas eu acho que tem uma questão também aí que o homem também está sozinho, né? Aí se o homem apoia a mulher, não tem quem apoia o homem também, porque cada vez mais a gente está perdendo essa rede, esse tecido social que era rede, né? Tinha o vizinho, tinha a avó, tinha o bairro, agora está todo mundo fechado nas nossas casas cada vez mais, a nossa família nuclear está cada vez menor e cada vez mais, né? Se não é a mãe solo, é a mãe com o seu parceiro, parceira, só eles contando um com o outro. A gente tem ficado muito solitário, né? E o pai vem ganhando também mais espaço por isso, porque agora é assim, você, ainda mais na pandemia, né? Somos nós aqui. Então tem uma questão maior, que é estrutural, na qual o homem também, sobre a qual o homem também está submetido. A gente não tem tecido social, a gente não tem mais instituições do Estado para que a gente possa contar para que o pai e a mãe tenham rede. A gente ficou sem creche, né? Assim, já tem pouco. Aí, na pandemia, não tem creche, não tem lugares de apoio para que essa família possa contar realmente com uma aldeia. A gente fala de que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Nossa, a gente está aqui tentando construir uma dupla, né? Se a gente tem essa dupla, já estamos no lucro, infelizmente, né? Muito louco isso, né, gente? Que loucura, né? Quando a gente parte para esse momento pandêmico, meu Deus.
anos. É um outro recorte ainda, né? Além do não sei, você não acredita que existe o não consigo? Cara, eu vou falar, é um homem perguntando, assim, o que eu entendo sobre isso, sabe, cara? Se você não consegue, quem consegue? Uma pergunta que eu trago, né? Se você não consegue, quem consegue? A mãe consegue? Por que que ela consegue? E se ela não conseguir também, quem que consegue? Eu acho que são reflexões importantes a partir dessa pergunta, porque quando eu ouço esse questionamento, me vem, putz, eu não consigo, mas então se eu não consigo, eu não vou fazer. Mas se eu não vou fazer, é porque provavelmente eu subentendo, ou consciente ou inconscientemente, eu entendo que alguém vai fazer. Então, eu acho que isso faz parte do meu trabalho, uma das coisas que me impulsiona é justamente, se você não consegue, vai buscar formas de conseguir, vai buscar ajuda, vai buscar ampliação de repertório, vai buscar conhecimento. Não que você precisa conseguir imediatamente, porque senão a gente vai estar reforçando essa possibilidade de que nós não podemos errar, mas nós temos a capacidade, cara, porque é um aprendizado, é uma construção, e a gente só aprende repetindo. Então, quando eu ouço esse não consigo, você está tentando, de fato, e você não conseguiu quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Porque se você tentar e tentar e tentar, uma hora você vai conseguir. Pelo menos é como eu entendo um pouco dessa pergunta, olhando para a minha própria experiência e para os outros homens, né? Como que chega para você? E é isso que a gente faz também como mulher, gente. Exato. Se é você que está ali cuidando, tem muitas vezes, assim, geralmente a gente não sabe, a gente aprende, o negócio funciona aqui, depois não funciona mais, e aí você tem que fazer, né? Não é? Aí a gente faz, a gente consegue ou não consegue, porque é você que está ali. Exatamente. E isso é um dos aspectos que mais continua ainda sobrecarregando as mulheres, né? Porque nós homens falar não consigo é uma sobrecarga para as mulheres ainda, e continua sendo isso. Esse entendimento que a gente não consegue é a perpetuação do que está posto. Fabrício, você consegue. Nós conseguimos, tá? A gente pode talvez ter maior dificuldade, de repente o processo de aprendizado pode ser mais lento para um, para outro, dentro das suas individualidades, isso é natural, mas todos nós temos a capacidade, né? Todos nós temos a capacidade. Qual é o primeiro passo para modificar esse cenário? Eu acho que tem algo muito maior, mas a gente tem que confiar na micropolítica das relações, né? Na micropolítica dos afetos. E aí eu acho que que a gente pode fazer, sim, muito dentro da nossa relação. Eu acho que começa com muito diálogo e na prática, eu acho essencial a mulher abrir espaço e o homem de recuar. É isso que acontece, né? Nesse exemplo, e quando não consegue? Aí o homem recua e a mulher fala, deixa que eu faço. E aí ela dá um jeito. Você tirou a oportunidade dele criar algo. E o homem também recua. Esse é o movimento mais comum, né? Acho que um bom começo é a mulher dar espaço e lembrar, falar consigo, falar para o seu parceiro que ela está tentando dar espaço, que ela não quer ser a única, mas que não vai ser fácil para ela não ser a única, né? Que ela precisa não ser a única, mas que isso também não é fácil. E o homem também não recuar. Eu acho que os homens recuam muito por toda essa história, né, Thiago? Mas o homem recua muito. Acho que o homem tem que entrar mais, escutar, não se impor, né? É nessa escuta, né? Mas o homem tem que se colocar presente. Não sei o que você acha, mas isso é a primeira coisa que me vem, assim, sabe? Não, eu acho que faz todo sentido, só que tem uma problemática dentro disso que você está falando. Né, dentro da realidade do nosso dia a dia que eu vejo. Você confia numa pessoa que você tem plena consciência que ela não se preparou para a paternidade, que ela não estudou, que ela não pergunta nada e agora ela quer impor porque a mãe dele disse. Então, uma construção, né? Isso tudo é uma construção diária, né? E lenta, né? Exatamente. E aí eu vejo com legitimidade esse medo, porque aí eu trago essa palavra medo, né, em relação à capacidade insegurança, homem, né? porque ele a mulher fica insegura. Porque ele nunca demonstrou, desde a gestação, um interesse por esse bebê, um interesse por saber cuidar, um interesse por essa gestação, um interesse por saber que é um parto, né, um interesse sobre o processo da amamentação. Então eu vejo que uma insegurança que já é natural, né, por quem está gestando, né, eu fico tentando me colocar nesse lugar que é inalcançável para mim, mas de tantas dúvidas, de tantos medos, de tantas inseguranças, né, que é esse processo da gestação e medos existenciais, inclusive relacionados à vida e morte,
morte, né, se deparar com um parceiro, tá nítido que ele não tem nenhum repertório. Então, quando a gente olha, né, se a gente olha para isso que você disse, eu concordo 100%. Né, quando a gente olha para o entendimento do que deveria ser. Mas quando eu olho para a realidade, eu olho para o que o homem apresenta para essas mulheres, né, eu vejo que para que isso aconteça, para que essas mulheres deem espaço, para que vocês mulheres deem espaço para que a gente consiga exercer essa paternidade, inclusive possa errar, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa mostrar que a gente está querendo de fato e que a gente, e não é só querer, que a gente está indo atrás, que a gente está estudando, que a gente está se preparando, que a gente está pertencente a essa fase importante. Porque se a gente não demonstrar isso, né, é um reforço dessa insegurança. Então, é um movimento de ambas as partes, dentro da minha percepção. E demonstrar isso não é esconder a vulnerabilidade e o medo, né? Mas esse interesse, né? Porque nunca é tarde, né, Tiago? Acho que é importante a gente falar, porque às vezes o homem ficou alheio durante grande parte desse processo e agora está aqui, tipo, não, eu quero entrar, né? Nunca é tarde para que a gente possa apostar no outro e apostar em novas assim, construções, né? Exato, exato. E assim, eu sinto de falar isso porque eu ainda vejo muito essa frase, né? Ah, eu não consigo ser pai, a mãe do meu filho não deixa. E eu vejo que pode até ser, de fato, pode até ser de fato isso, mas ela não deixa por quê? Eu acho que quando me trazem, né, essa frase, enfim, essa colocação, eu sempre questiono, mas por quê que ela não te deixa? Né? Da onde que vem? Né? Qual é o papel dela? É porque se ela não deixa, existe uma raiz disso. E o que você está fazendo em relação a essa situação? Você vai com uma imposição, simplesmente. O que você está mostrando? Como que você se apresenta para essa paternidade? Aonde você está nessa paternidade? Então, eu como homem aqui, enquanto pai, dentro do meu trabalho, eu trago essa provocação para os homens. Porque é muito fácil e é um grande privilégio a gente falar que a gente não ocupa o nosso lugar de pai, porque vocês mulheres não deixam. Então eu me vejo assim nesse lugar de pode até ser, né? A gente está conversando sobre isso, né? Tem sobre essas duas coisas, né? Também. E eu fiquei pensando, né, que assim, uma coisa que eu sempre penso, que eu precisa ir construindo isso, que a gente precisa aprender a dividir protagonismo, né? Você pode ser protagonista junto com o seu parceiro. Mas aí, assim, pensando nisso que você falou agora, né? Para você ser protagonista, né, pai, você precisa fazer por onde, né? Você precisa se dedicar a esse papel, né? Para você ser protagonista junto à sua parceira, junto à mãe, né? É uma construção, gente, não tem fórmula, mas eu acho que essas são questões que a gente tem que ir se fazendo na relação, e eu acho que são apostas. Eu acredito nas apostas. Quando você tem um filho, é a sua grande aposta na vida, né? A gente está apostando, né? Quando a gente tem um filho. Acho que tem que aproveitar essa aposta, né? Minha amiga, esse papo rende, né? Livros, né? Eita, delícia. Rende. Falar em livros, estou esperando o seu livro. Gente, olha, eu falei para a Karina, eu falei assim, eu vi um meme da Lady Gaga, que eles fizeram um compilado dela falando assim, porque eu sou italiana, porque eu sou italiana. Todos os lugares que ela vai, ela fala isso. E aí eu falei, nossa, eu tô parecendo a Lady Gaga falando assim, olha então, porque esse livro tá demorando mais do que a Tereza para nascer. Eu já falei isso numa 5 lives, gente. Daqui a pouco a gente faz o compilado e já vira tá na meme. terceira gestação, né? Gente, mas tá quase, agora tá quase. É que eu não posso falar ainda, porque ainda não saiu a data, mas assim, a gente tá na portinha. Já estamos com o bonequinho impresso, quer dizer que já tá quase. Logo que a gente souber da data, eu vou avisar vocês, né? Meu livro Desmanual Materno, que vai ser lançado pela editora Matrescência. Tá muito legal. Não tenho dúvida, eu já tenho aqui um lugar aqui já reservado, assim, tem um espaço, hein? Tem vários livros, tem um espaço aqui já que é só para eu... Na verdade, eu não vou colocar ali, né? Eu vou ler e depois deixar ele ali, porque Obrigada. eu estou ansioso para
para esse livro e agradeço muito. Antes da gente se despedir, minha amiga, muito obrigado. Você sabe que eu estou aqui e eu sei Eu que que você está aí. agradeço. É sempre maravilhoso conversar com você, sempre aprendo muito. Essa troca é muito boa. Obrigada, Thiago. Beijo, minha amiga. Beijo, beijo.